Oi, pessoal, bom dia. Estamos chegando nesta manhã para estarmos novamente conversando a respeito das coisas espirituais. Muito bom. Esse é um novo dia que Deus preparou para todos nós e nós queremos compartilhar com todos que estarão aqui. Já temos aqui a minha irmã Noemi, a Renata, o Tiago, muito bom. Estamos começando esta live neste domingo. Muito obrigado por aqueles que estão orando, por aqueles que estão entrando. Muito bem. O Carlinhos já está aqui, meu irmão. Bom dia para vocês todos. Esse é um momento importante e especial para nós, porque podemos, de alguma maneira, nos ver, lembrar e nos comunicar. Bem-vindo, Gino. Bom dia, Rose, lá da Espanha. Boa tarde para você, Rose. Muito bem. Um abração para toda a família aí que está na Espanha e todos que estão conosco hoje. Recebam o nosso abraço, recebam a, a nossa, o nosso amor, o nosso amor. João, bem-vindo também. Graças a Deus por isso, por todos que estão aqui, ainda aí estão outros chegando e nós já vamos começar meditando nas coisas que Deus tem colocado em nosso coração, para que compartilhemos e juntos possamos ser edificados, ser abençoados, né? Acrescentados. Muito bom. O Laerte também está chegando. Muito bom, graças a Deus. Esta manhã, Maria Fré, bom dia, bem-vinda. Numa das semanas, a Tati, a sua filha, entrou lá da Espanha e eu perdi a oportunidade de dar a ela o bom dia, o boa tarde, né, lá na Espanha também. Graças a Deus por isso. E depois, quando você falar com ela, você explica, por favor. Abraão, bom dia, bem-vindos. Muito bem, nós estamos começando então, e eu quero falar nesta manhã sobre a graça de Deus que se manifesta e manifestou a nós. Nós estamos o tempo todo estudando sobre a graça. Eu creio que eu particularmente creio que nós vamos conhecer a graça na eternidade e estudá-la na eternidade, na verdade, porque ela é muito grande, imensa, imensurável. E uma das coisas que faz parte do nosso cotidiano é que falar sobre graça é fácil, vivê-la, experimentá-la e principalmente transferi-la, compartilhá-la é a nossa maior dificuldade. Tudo isso porque nós precisamos entender que a nossa vida aqui é agradável a Deus quando nós andamos em fé. A única maneira de nós conseguirmos alcançar, entender e participar das coisas que Deus já nos deu é andando em fé, é participando das coisas que Ele disse, não de uma maneira intelectual apenas, mas ao recebermos a informação, permitirmos que ela se torne uma âncora, uma forma de nós nos posicionarmos em relação a tudo que nos cerca, em relação a tudo que nos atinge, em relação a tudo que nós pretendemos transferir e mostrar para as vidas que estão no nosso convívio, né, diário. E isso é importante porque nós temos a tendência de sermos extremamente críticos
e austeros com aqueles que falham ou aqueles que tropeçam ou com as dificuldades que cada um tem no seu dia a dia. E quando nós encontramos essas dificuldades, a nossa primeira intenção é apontar os defeitos, é tentar mostrar para as pessoas que elas estão erradas, equivocadas. E aí nós ficamos num entrave em que quem errou tenta se justificar e quem recebeu o erro, né, tenta se posicionar contra. Muito bem. Então, quando nós partimos para esse tipo de relacionamento, que é, infelizmente, um relacionamento baseado na nossa natureza, no natural, nós entramos num processo de condenação, de acusação, e isso traz aborrecimento, tanto para um lado quanto para o outro. Quando nós estamos assim, então, a nossa maior dificuldade é superar isso de uma maneira que possa fazer diferença positiva, de uma maneira que possa ser edificante, que mude a nossa maneira de pensar e até os nossos próprios sentimentos. Para que isso aconteça, só andando em fé naquilo que Deus disse, naquilo que Deus é. Então, para isso, nós precisamos entender o porquê da nossa condição. Primeiramente, nós temos uma dificuldade muito grande em entender o que é pecado. A maioria das pessoas classifica o pecado de uma maneira um tanto equivocada. Por exemplo, pecado é uma desobediência. Mas não é só isso. O pecado, na verdade, é um processo que mostra as nossas intenções. E o pior problema no ser humano é que, quando Deus fez o homem para viver em plena amizade, em plena comunhão, em plena harmonia. Era o Criador e a criatura estando ali presente para compartilhar. Deus quer compartilhar do seu amor, da sua grandeza conosco, criaturas de Deus. E agora, filhos de Deus. O grande problema é que Adão, quando recebeu a orientação de Deus para não viver de forma independente, ele sucumbiu à tentação de ser quem ele queria ser, independente daquilo que Deus tinha feito para que ele fosse. O que quer dizer isso? Nós, como seres espirituais, podemos então nos comunicar com Deus. Era esta a intenção de Deus, e ele, sabendo disso, já tinha também preparado a forma como nós poderíamos ser salvos, curados, tratados dessa independência. Ao estarmos, então, em comunhão com Deus, nós recebemos não somente informação. A comunhão com Deus é uma comunhão que transmite vida. O relacionamento com Deus, quando ele é baseado somente no intelecto, ele apenas enche a nossa mente de informação. Mas quando nós nos aproximamos de um Deus que nós cremos ser amoroso, poderoso, e que entende, alcança o nosso íntimo mais do que nós mesmos. Isso é que é importante. É um Deus que nos conhece melhor e muito mais profundamente do que nós mesmos. Quando nós permitimos esse acesso
quando nós nos abrimos, quando nós nos derramamos, quando nós nos entregamos a esse relacionamento dessa forma, a própria vida de Deus nos invade e vai nos curando, e vai sarando os nossos sentimentos, as nossas emoções, e nos ajuda a melhorar em forma de pensamento, de intenções. E principalmente nos faz ver que nós não somos deuses. Então, aquilo que eu falei no começo, o pecado não é apenas uma desobediência, mas é a intenção de ser totalmente independente, como se nós fôssemos autossuficientes, como se nós tivéssemos condições de gerir tudo na nossa vida. Então, esse é o veneno do nosso inimigo, porque ele quer que nós, ao nos sentirmos autossuficientes, façamos o que o nosso corpo, a nossa alma deseja. Quando nós fazemos isso, nós acabamos, então, assumindo uma postura de julgadores, de egoístas, e nos endeusamos interiormente, e aí passamos a olhar para o nosso próximo com desdém, com desprezo, com indiferença. Esse é o grande problema nosso. Eu estou sempre tratando desses tipos de assunto, porque eu creio que as pessoas que estão nos ouvindo já têm uma certa experiência de vida e maturidade, em vez de nós ficarmos aqui contando algumas histórias da Bíblia, falando que você precisa ter fé, confiar em Deus, isso você já deve ter ouvido muitas e muitas vezes, já sabe disso há muito tempo. Como fazer isso é o que nós entendemos de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais eficiente. É permitir que aquilo que é teoria comece a funcionar e a fluir interiormente em nossa vida, de forma que nós possamos não somente usufruir disso, mas transmitir isso para aqueles que nos cercam, para aqueles que Deus colocou na nossa vida e ainda irá colocar. Esse princípio de entendimento de igualdade, de irmandade, que vai fazer diferença na manifestação da nossa fé. Falar que se crê em Deus, frequentar uma igreja, fazer, então, alguns rituais, tem lá alguma importância, mas o importante é o que eu faço no meio disso tudo, entre as pessoas com quem eu estou convivendo. Eu posso ir, então, numa reunião e dentro da reunião ter algumas pessoas que são, para mim, um tanto diferentes e esquisitas. E aí a minha primeira atitude, o meu primeiro pensamento, talvez seja evitá-las, ou criticá-las, ou julgá-las. Mas como nós deveríamos agir, então, nestas condições, nestas circunstâncias? Para podermos tratar desse assunto, eu quero colocar aqui alguns princípios da palavra de Deus, e eu escolhi o texto de 2 Coríntios, no capítulo 5. Vou ler alguns versículos aqui a partir do versículo 14. E diz assim o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus morreu por nós, e nós, então, em Cristo também morremos, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a
A morte de Jesus também é a nossa morte, a morte do nosso ego, a morte do nosso reinado carnal, egoísta, ególatra. É isso que nós precisamos discernir. Não é apenas a questão da condenação, não é apenas a questão da lei, mas dos princípios que nos fazem agir contra nós mesmos e, por consequência, contra os outros. Nós precisamos, então, ver que o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que vivem agora, quem já morreu e agora está vivo em Cristo, vive em Cristo, não vive mais para si, vive para Cristo ou o estilo de Cristo, isto é, Cristo deu a sua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, entregou Jesus, nos presenteou com Jesus. Jesus é a resposta de Deus para o pecado. Jesus é a cura. Por quê? Porque ele pagou na cruz uma morte, a morte não apenas do antigo Adão, do primeiro Adão, mas da intenção de sermos deuses. Pense pouco sobre isso. Na cruz, Jesus morreu a morte do nosso ego. E quando nós entendemos isso, quando Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me, se você quer experimentar realmente salvação e andar com Cristo. Entender que a cruz é o lugar da renúncia, é o lugar que você abre mão do seu direito, do seu prazer, daquilo que você gosta para você e cede lugar ao outro, abençoa o outro, perdoa, aceita, entende que o outro é igual a você. Ah, mas ele é muito esquisito. Ok, todos nós somos. Para ele, eu e você somos esquisitos. Basta não ser igual. E que eu saiba, não existe ninguém igual. Não há um igual ao outro. Graças a Deus por isso, né? Essa diversidade tremenda é a oportunidade que Deus nos dá para praticarmos o verdadeiro amor e principalmente entendermos sobre a graça. Quando nós vemos que Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo, nós estamos entendendo que Deus preparou a graça ou já manifestou a graça antes do pecado original. Então, antes do pecado original existia a graça original. Graças a Deus. Então, a graça já estava pronta para nos aceitar, para nos perdoar, para nos favorecer. Então, quando entendemos isso, nós podemos olhar para o próximo e entender que há um veneno maligno em todo ser humano, como em cada um de nós já existiu, e às vezes tenta se levantar, nos autoproclamarmos independentes, suficientes, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Na verdade, quando nós fazemos isso, nós estamos nos posicionando de uma maneira totalmente equivocada. Porque agora eu não vivo mais para mim mesmo. Se você realmente entregou sua vida a Cristo, sua vida pertence a Ele. E agora nós vivemos para Ele e a vontade dEle é que nos amemos uns aos outros.
Parece chover no molhado o que eu estou dizendo, mas a questão é que quando eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. O mesmo texto que eu estou lendo diz isso, né? Já foi lido em uma outra oportunidade aqui, e diz ainda na continuação do versículo 18, que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. É tremendo, gente. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, o mundo que o rejeitou. Deus o procurou, Deus o visitou, Deus propôs a reconciliação, não somente propôs, praticou a reconciliação, entregando o seu próprio filho. Ao recebermos então esta reconciliação, ao sermos reconciliados, nos tornamos responsáveis por dar continuidade a ela, para abençoar, para alcançar. Quando nós falamos isso, não estamos falando de alcançar pessoas que nós raramente vemos ou vemos de vez em quando, ou aquele colega de trabalho ou de escola. Nossas maiores dificuldades acontecem dentro da nossa própria casa. E aí é que começa, então, o nosso praticar a reconciliação. E como nós podemos viabilizar melhor isso? Entendendo que quanto mais nós escondemos os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, mais fraco nós ficamos. Mas quando nós, em fé, no amor de Deus, praticando aquilo que pela palavra de Deus foi nos dado a fazer, nós então podemos colocar a velha natureza que quer se manifestar e continuar dominando, expô-la de maneira que ela vai ser crucificada, vai morrendo, porque nós enfrentamos essa dificuldade não escondendo-a, mas colocando-a nas mãos de Deus, expondo-a de maneira que nós podemos ser nós mesmos com qualquer pessoa. Começa pela nossa casa, pela nossa família. Quando nós fazemos isso, a graça de Deus já foi derramada sobre cada um de nós. Ela se levanta, ela se manifesta para nos restaurar, para abençoar o outro ou os outros. Isso é muito forte. Nós podemos, então, crendo no que a palavra ensina, praticando da forma que ela ensina, nós podemos experimentar essa graça de uma maneira sobrenatural e permitir que vivamos em graça constante. É a nossa maior dificuldade, é receber as coisas gratuitamente. Vaidade humana, o antigo Adão quer comprar, quer merecer o que Deus dá. A natureza adâmica quer se cobrir com folhas de figueira. Não me considere repetitivo aqui, porque insistindo em alguns pontos que nós vamos permitir o nosso entendimento ser firmado
ampliado de maneira que nós possamos praticar, não apenas saber. Quando nós ficamos, então, tentando merecer, buscando de Deus bênçãos, argumentando que eu mereço, nós estamos saindo totalmente da graça, que a graça me inclui favoravelmente em tudo. Ela me é favorável para tudo. Ela não é apenas para a minha redenção na eternidade, mas a graça supre a minha vida, a graça supre os meus sentimentos, a graça supre a revelação, em revelação, para que eu possa, pela revelação, crescer e alcançar, então, aquilo que Deus já me deu, que foi dado para mim nas regiões celestiais. Elas estão num processo espiritual que está dentro de mim, que eu preciso ir conhecendo. Eu não tenho acesso a tudo ao mesmo tempo. Na medida em que eu cresço nesse entendimento da graça, aquilo que está depositado já foi dado por Deus, vai sendo manifesto, vai aflorando em mim e através de mim, para que o reino de Deus seja manifesto e expandido, e muitas pessoas possam adentrar a Ele, possam se achegar e receber dessa mesma graça que foi derramada sobre todos. Deus nos deu o ministério da reconciliação. E essa reconciliação começa primeiro comigo mesmo e depois eu vou olhar para as minhas dificuldades no relacionamento com minha esposa, meus filhos, meus parentes, meus familiares. E aí vamos para outros níveis, de maneira que eu possa tornar acessível a comunicação e da comunicação torná-la uma comunhão. O problema nosso é que nós erramos na comunicação. E por falta, então, por errarmos na comunicação, a comunhão fica impedida, ela não flui mais. Veja, tão grande isso, que o apóstolo Paulo usou o seguinte argumento na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3. Ele disse o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Suportar um ao outro é dar suporte, é dar sustentação, não é aguentar o outro. É se colocar como alguém que está disposto a ajudar, a alavancar o próximo. E quando nós fazemos isso, o próximo pode falhar e nós, então, vamos perdoar da forma como Cristo nos perdoou, e aí, então, nós podemos continuar. Porque dar suporte e ficar magoado depois, a tendência nossa é nos prendermos ao que fazemos. Quando pela graça nós devemos fazer desprendidamente e esquecer o que fizemos, porque não fizemos nada mais do que a nossa obrigação, se é que é considerado obrigação. Mas quando nós vivemos em graça, não se trata de obrigação, se trata de amor que flui. Se trata de uma vida que entendeu o amor de Deus por si, a aceitação que Deus demonstrou para cada um de nós. Então, ao sermos aceitos, descansamos, nos alegramos, porque agora somos filhos.
como filhos, podemos conviver no mesmo tipo de amor que Deus tem por nós. Eu quero terminar essa palavra mostrando como isso é muito mais profundo, talvez. Há um texto que cria uma certa dificuldade para a maioria dos cristãos. Está lá em Tiago, o apóstolo Tiago escrevendo na sua epístola, no capítulo 5, versículo 16, ele diz: existe uma maneira de todos nós sermos curados. E como isso funciona? Ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E aí você pode estar dizendo, mas eu vou sair por aí os meus irmãos e contar os meus pecados. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que quando nós nos propomos a orar uns pelos outros, nesta intenção de abençoar uns aos outros, está inserida, deve estar incluída a condição de nós expormos uma dificuldade que temos, uma fraqueza nossa. E ao fazermos isso, estamos reconhecendo essa fraqueza e pedindo que as pessoas nos ajudem, ou que um irmão, dois irmãos, ou aqueles que Deus tocar em nosso coração, para que nós sejamos transparentes e colocarmos para fora nossa dificuldade, entendendo que na unidade da oração nós vamos ser restaurados, nós vamos ser curados, porque a ferida foi exposta, está sendo aplicado o bálsamo do amor, da fé, e a graça da oração vai ser derramada. Que agora eu oro do meu irmão que contou a sua dificuldade e está passando por uma situação de aflição interior, onde o ego se levanta para reinar e agora ele está dizendo: eu quero ser abençoado e liberto dessa fraqueza em que eu me torno independente, onde eu agrido a mim mesmo ou agrido alguém com a minha atitude. Agora eu quero ser liberto disso. Eu quero ser abençoador. Quero ser gracioso. Então, nós colocamos para fora a oração de uns pelos outros faz a ligadura, traz a cura, traz a restauração. Isso é feito por pessoas maduras na fé, por pessoas que têm experiência de serem tratadas e tratarem a mesma graça que receberam. Espero que estas palavras possam nos ajudar na nossa convivência conosco, com a nossa família, com cada um, para de todas as formas que Deus tem permitido, nós possamos manifestar uma consciência, um entendimento, não apenas teórico, mas na prática, do que é viver a graça de Deus e permitir que ela conduza a nossa vida. Deus te abençoe, que a tua semana seja rica desta graça. Eu quero terminar orando e antes de orar, eu quero novamente dizer, avisar os irmãos
e sentirem o desejo de nos ajudarem no nosso ministério. Hoje eu estou dependendo totalmente do ministério, e se você for tocado por Deus para nos abençoar, por favor, nos procure no particular e eu te passarei os dados. E Deus te abençoe. Quero orar nesta hora. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo teu grande amor, pela graça derramada e manifesta. Nós precisamos de ti sempre, Senhor. Nos ajuda a fugir da independência, do egoísmo, da egolatria. Nos ajuda a vigiar os nossos próprios sentimentos, para que não haja em nós um desejo de sobrepor-se a alguém, de menosprezar quem quer que seja, mas principalmente que nós vivamos esta graça de maneira a abençoar, a alcançar o teu propósito de reconciliação conosco e contigo. Abençoa cada um que está ouvindo esta mensagem e ajuda-nos a cada um a pôr em prática na nossa vida diária. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima, gente. Deus te abençoe. E compartilhar.